Glória a Deus, né? Mais uma vez estamos aqui, firmes, né? Agradeço aí a presença de todos, né? Tem perseverado comigo aí nessa batalha que nós temos de nos aproximar de Deus, né? Estou feliz pelos testemunhos aí, Deus tem começado já a nos dar notícias boas, né? Porque o nosso Deus, ele é fiel, né? E ele quer realmente que nós exercitamos a fé para ele nos abençoar cada vez mais, né? É isso que nós vamos procurar hoje, amém? Nos aproximar da sua vontade, exercitarmos, né? A nossa fé juntos, né? Como igreja, amém? Então vamos lá. Nós terminamos o capítulo 4 de Mateus, amém, irmãos? Vamos começar o capítulo 5, confere? Amém. Então nós vamos agora vamos ver juntos aqui uma passagem muito famosa, né, das bem-aventuranças, né? Jesus ele começa agora a fazer o Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. E isso assim é muito conhecido, mas talvez pouco praticado e pouco compreendido, né? Então nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para a gente aprofundar um pouco mais hoje, né, sobre o entendimento disso que Jesus nos falou aqui há tanto tempo e é tão complexo que a gente ainda está procurando vivenciar, né, e viver isso aí verdadeiramente, porque há muita, vamos dizer, substância aqui no que Jesus falou, né? Não são simples palavras, são palavras espirituais, palavras que carregam poder, né? Um poder sobrenatural, uma sabedoria sobrenatural. E contamos então com o Espírito Santo hoje para nos ajudar. Amém? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo: Amém? Então Jesus estava aqui em Cafarnaum, né? No monte que hoje as pessoas chamam esse monte de Monte das Bem-aventuranças, porque foi onde Jesus proferiu as bem-aventuranças. Amém? Vamos lá, primeiro. Agora nós vamos aqui dar uma passada, né? Por cada bem-aventurança, nós vamos citar aqui e dizer o que nós entendemos, e você está livre para perguntar ou para aprofundar, amém? Se você tem uma experiência com cada aqui situação mais profunda, como chorar, né? Sermãs, por exemplo, essas coisas que são da nossa experiência pessoal, você está livre para me interromper aí e compartilhar conosco, tá bom? Então vamos lá. Versículo 3 diz assim: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, um termo, você vê que são termos, todos os termos aqui são politicamente corretos, vamos dizer assim, né? Que a gente usa hoje, as pessoas propagam, mas quando Jesus está aqui dizendo isso, ele carrega de um peso de verdade, né? De profundidade. Então ele não diz assim, bem-aventurados os humildes, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, amém? Porque eu penso que nós podemos dizer assim, eu sou humilde, né? Eu sou uma pessoa que... A humildade é muito dispersa, né, no nosso entendimento. Você pode entender alguém humilde como alguém que tem pobreza de roupa, né? Tem roupas pobres, tem uma casa pobre, uma condição social pobre. Você diz, essa pessoa é humilde, né? Com certeza não é essa humildade a que Jesus estava exaltando aqui, né? Como bem-aventurado. Primeiro, antes de tudo, eu esqueci de comentar. Bem-aventurado, então ele vai falar bem-aventurado. O que é bem-aventurado, né? Bem-aventurado é aquele que é abençoado, aquele que é feliz. Amém? Então, essa bem-aventurança que Jesus está dando. Quando Jesus já põe esse termo bem-aventurados, os tais, né? Então ele separa algumas classes de pessoas que são bem-aventuradas. Você concorda comigo que o oposto é verdadeiro? Se existe alguém que tem alguma característica que Jesus fala, por causa dessa característica, você é bem-aventurado, automaticamente nós entendemos que aqueles que não têm tais características não são bem-aventurados.
não são felizes. Amém? Não são alcançados por essa bem-aventurança. Para mim é uma bênção, é uma felicidade espiritual, é uma felicidade de alma. Amém? Ela está ligada então à nossa existência, mais do que uma circunstância ali de, poxa, hoje eu fiquei feliz, eu vi fulano, hoje eu assisti um filme, hoje eu saí. Não é uma felicidade transitória, é uma felicidade de alma. Então, essa bem-aventurado, quando Jesus está dizendo bem-aventurados são os tais que tais coisas praticam ou que têm tais sentimentos, ele exclui outras pessoas. Nós vivemos numa época, então, que o mundo, né, secular, vamos dizer, as forças contrárias, né, à sabedoria espiritual, quer nos dizer que todos têm a mesma bênção. Todos são bem-aventurados, todos são filhos de Deus, né? Todos têm a mesma expectativa e o mesmo resultado. Não. Então, segundo a Bíblia, e é a Bíblia que nós seguimos, é a Bíblia que nós nos pautamos por ela, né? Jesus, então, ele denota pessoas bem-aventuradas. Então, eu posso me encaixar nesses bem-aventurados ou não. Você pode se encaixar nos bem-aventurados ou não. Amém? Então, a primeira coisa a gente tem que perceber é isso. Eu preciso entender, né, de Jesus. Nós vamos daqui a pouco falar sobre o livro, né? Nós vamos ver que então existem pessoas que seguem a Jesus e têm um resultado, né? Eles entendem a proposta de Jesus, então eles são bem-aventurados. Então Jesus começa a descortinar isso ali para as pessoas. Então eu penso que você deve olhar para esses bem-aventuranças que nós vamos elencar aqui, que Jesus elencou, né? Que nós vamos reler, como alguém assim, eu estou dentro desses bem-aventurados. Quer dizer, eu sou abençoado, eu sou feliz, né? Ou eu não, eu preciso me adaptar. Eu ainda não cheguei lá. Amém? Então isso serve para mim e para a sua vida, é uma reflexão pessoal. Eu estou aqui pensando, será que eu sou humilde de espírito, né? Então eu penso para mim, né? O resultado da minha vida. Amém? Então quando Jesus, voltando aqui, humildes de espírito, ele quer dizer uma humildade não só de feitos humanos, né? Não é você ser humilde porque você escuta as pessoas e você baixa a cabeça, ou você não fala nada, ou você se porta como se fosse uma pessoa humilde. Jesus está dizendo que você tem que ser humilde de espírito. Então, no seu interior, amém? Verdadeiramente você sentir a referência pelas pessoas, a respeito pelas pessoas, a humildade no sentido de você saber que você não é maior que ninguém, a humildade a respeito de Jesus, sabendo que Ele é a razão da sua vida e você só tem resultados na sua vida por causa de Jesus. Então, essa é a humildade. Ele fala, então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Aí, o reino dos céus nós já estudamos um pouco, né? Mateus falando no reino dos céus. O que que acontece? Ele está dizendo que então a humildade é um ingresso, é uma condição para você entrar no céu. Amém? Ele está falando aqui reino do céu no sentido já escatológico ali, do destino final da nosso mesmo, né? Da humanidade. Amém? Então você veja, você então por analogia, você entende que os que não são humildes não entrarão no reino dos céus. Amém? Então é muito importante você olhar para dentro de você mesmo e dizer: eu sou uma pessoa humilde, né? Então, quando Jesus fala, qual é a minha reação? Eu, eu realmente recebo com tremor e digo assim: realmente eu preciso me adaptar à vontade de Jesus. Eu talvez não esteja sendo. Quando alguém me exorta, o meu líder lá, né, meu pastor, meu conselheiro, né, a pessoa que está me ajudando espiritualmente, fala alguma coisa, eu tenho humildade para realmente ouvir essa pessoa, para realmente pensar, refletir, baixar a cabeça, né, espiritualmente, pensar nas minhas atitudes, ou eu falo, não, essa pessoa não sabe nada, eu é que sei, eu é que que sei o que eu faço da minha vida, então você não tem humildade. Então, Jesus está aqui, primeira bem-aventurança aqui é a humildade, e ele liga a humildade ao ingresso no reino dos céus, ao ingresso no céu. Amém? É muito importante, então, irmãos. Não tem como a gente passar por cima desse conceito. Jesus, então, ele vai desmistificar ali. A pregação dele era diferente, né? Da pregação até então. Porque as pessoas estavam ali, liam um texto, né?
os rabinos ali, né, os oradores, aqueles que pregavam nas sinagogas, eles liam o texto e interpretavam aquele texto. Jesus, nós vamos ver no capítulo, aqui na sequência, nesse capítulo mesmo, que ele, né, que Jesus, no versículo 17, propriamente dito, que Jesus ele não veio revogar a lei, né, mas ele veio cumprir. Então Jesus aqui ele está dando um sentido que as pessoas não tinham ainda. Amém? E eu vou dizer para vocês que os religiosos de hoje estão como os rabinos de antigamente. Aqueles que estão fechados na sua religião, na sua própria verdade, né? Ali do seu grupinho, eles ainda não ouviram isso de Jesus no seu espírito. Então, muitos ainda hoje nas igrejas não têm essa humildade que Jesus disse que ela é essencial para entrar no reino dos céus. Amém, irmãos? Então vamos entender esse sentido da humildade. Amém? Nós temos mais coisas, Jesus não parou aí. No versículo 4, Jesus diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Aí, mais uma vez, né, o entendimento das coisas que Jesus quer dizer. Por que esse choram? Né? Sentido de choro de inconformismo que Jesus usa. Amém? É um choro de arrependimento. É um choro de que alguém que sabe que é pecador, que carece da misericórdia de Deus, né? Sabe que o mundo tem sofrido por isso, chora pelos seus irmãos. Então, nesse sentido, Jesus fala que serão consolados. Os que choram, né? Ele vai falar da justiça aqui, os que choram pela injustiça de si mesmos, né? Pela degradação do mundo, pelo pecado abundante que a gente vê e nós mesmos produzimos pecados e machucamos o coração de Deus, mas alguns não se importam, alguns vivem tranquilamente com isso, mas outros choram internamente, amém? Então quem é salvo nesse mundo que nós vivemos? Aquele que chora, aquele que peca, que erra, às vezes miseravelmente, como Davi pecou, né? Os pecados de Davi ali eram terríveis, né? Que você olha ali e você fala, poxa, ali nos dias de Davi, talvez eu não quisesse andar perto dele, né? Porque ele fez atrocidades ali às vezes. Mas ele se arrependeu amargamente, ele realmente teve arrependimento. Então, esse chorar que Jesus reproduz aqui é um chorar de alma, né? Alguém que realmente está entendendo a condição de si próprio, o pecado que habita no mundo, tanto dele quanto das pessoas, dos humanos que estão aqui pecando e machucando o coração de Deus, né, fazendo sofrimento chegar a tantas pessoas por causa do pecado e então choram. A Bíblia diz que Jesus então diz que eles serão consolados. Amém? Então, essa fase transitória que nós vivemos aqui, né, de perdas, de choro, Jesus promete um consolo. Amém? Um consolo para esses que choram. Quer dizer, se você não se conforma com o pecado, Romanos 12, 2, né, que a gente sempre cita, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Então, nesse sentido, chorar é não se conformar. O dia que você dizer assim, não, eu estou errando ainda, eu tenho os pecados, mas tudo bem, Jesus conhece meu coração, vamos seguir em frente, está tudo certo. O dia que você se conformar com o pecado, aí o inimigo venceu, né? Provavelmente você perdeu o seu temor, e aqueles que não choram, não têm temor, não têm mais a humildade, eles não entram no reino dos céus. Está tudo interligado aqui, amém? Coração transformado, então ele é humilde, ele chora, né? A próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Os mansos aqui você pode pensar numa mansidão em relação ao sentimento interpessoal, né? Você não ser uma pessoa agressiva, ríspida, mas principalmente aqui, né? Eu quero ressaltar o sentido de mansidão com relação à exortação de Deus. Amém? Aquilo que a gente fala, quando Deus, né? Jesus, o Espírito Santo, ele nos corrige, né? Muitas vezes nós não aceitamos. Infelizmente, muitos irmãos não aceitam. Por quê? Porque às vezes essa correção vem de uma forma assim
que as pessoas não estão preparadas. Às vezes vem de uma pessoa menos experiente que você, vem de uma vergonha que Deus te permite passar, né? Tudo aquilo para você não se perder. Então Deus te faz passar aqui por situações ruins para que você seja corrigido. Amém? A Bíblia mesmo fala para nós nos exortarmos uns aos outros em amor, né? Às vezes você não tem que chamar a atenção do seu irmão, né? Eu não vejo isso, prazer nenhum nisso. Mas às vezes você anda com alguém e alguém que está perseverando em achar a verdade de Cristo, em entrar no céu com você, e essa pessoa começa a agir, fazer alguma coisa errada, se deixar levar por alguma armadilha do mundo, algum pecado, né? Algum engano. O que você tem que fazer? Isso a Bíblia fala. Exortar em amor, né? Dizer assim, olha, meu amigo, cuidado, você está fazendo, né? Você está tendo um sentimento errado, você está tendo ódio, você está tendo inveja, você tá viciando em alguma coisa, né? Você está fazendo alguma coisa errada, então você exorta essa pessoa, né? E os mansos são aqueles que aceitam a correção, amém? É muito difícil acho que é uma característica humana hoje muito rara, né? E só os salvos, eu acho que mantém essa mansidão. Porque muitas vezes nós estamos cheios de si, cheios de razão, né? Aí vem Deus e nos exorta uma situação e nos quebra a perna, como diz o ditado aí, né? Nos faz perceber que nós estamos errados, nós somos expostos. O nosso erro é exposto. E muitas vezes nós, por vaidade, a gente não aceita. Isso é falta de mansidão. Amém? Então Jesus diz: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Essa questão de herdar a terra, aí já não vamos entrar em questão teológica, né? Uns dizem que o céu vai ser uma nova terra, a terra vai ser revigorada, né? E nós vamos herdar a terra, né? Espiritualmente falando, né? E pode ter outros sentidos aqui. Então isso para a gente não importa, importa que nós sejamos mansos, né? Isso é uma discussão aí, talvez que nem vale a pena a gente entrar, ou talvez para outro dia, amém? Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Olha, que eu vou dizer para você que tem muito cristão, humanamente falando, desistindo já da justiça, né? Desesperando, né? Desesperançando da justiça. Porque cada vez a gente tem visto mais notícias assim que nós nos colocamos perplexos, né? Eu gosto da Bíblia quando diz perplexos, mas não desesperados, né? Nós estamos realmente ficando perplexos, né? Porque as notícias que nós vemos, né? A ousadia do mundo, tanto em relação às coisas espirituais como as materiais mesmo, né? Então as pessoas estão dizendo hoje que o menino e a menina pode escolher não ser menino ou menina, por exemplo, né? E você diz assim, poxa, e aí você vê cada vez mais, aí você fala, isso daí é um absurdo, ninguém vai dar ouvidos a isso. De repente você vê a justiça, os magistrados, governos endossando isso, né? Pessoas que ali você nunca acreditou que isso iria se tornar uma tese, né? Vamos dizer assim, defendida pela justiça, por advogados, né? Por governos, e você vê que isso tem sido assim, né? Os parâmetros da verdade têm sido mudados, né? Então, cada vez mais muitas vezes, se nós olharmos o mundo, né, e não olharmos espiritualmente para a vida, nós vamos nos desesperançar da justiça. E essa sede de justiça, ela vai ficar amortecida pela desesperança. Amém? Quem que tem fome e sede de justiça? É aquele que ainda crê, né? Se você deixar de crer, você perde as forças, né? Você não tem mais aquele anseio pela justiça, porque você não crê mais. E o segredo do cristão, irmãos, é continuar crendo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Amém? Então nós temos o desafio, né, de ser, como Jesus vai dizer aqui, né, sal da terra e luz do mundo. Daqui a pouco nós vamos ler isso. Nós temos o desafio de crermos
no meio da desesperança, de sermos a luz, de sermos aqueles que continuam confiando, né? Então Jesus ele exalta e diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele que crê. E você hoje, você vê que como é astuto o inimigo, que ele desqualifica, né? Ele faz ali um bullying daqueles que creem, né? Ah, você está acreditando ainda em política? Você está acreditando no país? Você está acreditando nas pessoas? E você é tirado como uma pessoa ingênua, boba, né? Uma pessoa, assim, vamos dizer, não inteligente, vamos dizer assim, porque você crê. Mas não é assim que diz a palavra. Nós somos os que creem, aqueles que creem a despeito de tudo. Amém? Nós temos que continuar crendo, irmãos. Porque se o povo de Deus deixar de crer, deixar de ter fome e sede de justiça, quem que vai ter? Não é verdade? Onde a humanidade vai se agarrar? Quem vai ter fé quando Jesus voltar, né? É, a palavra pergunta, né? Acho que em Isaías, né? Quando Jesus voltar, quando Deus voltar, será que ele achará fé no mundo, né? Será que ele ainda achará fé no mundo, né? Então, essa é uma coisa que nós temos que perguntar. Se nós vamos continuar, né? A despeito, aí você olha para a história da igreja, nós que demos uma passadela aí, né? Uma pincelada na história da igreja, as pessoas criam elas entregavam a vida porque criam, né? O governo estava corrompido, os poderes, o país estava dominado por estrangeiros, a igreja estava corrompida, tudo estava corrompido, mas alguns morriam pela fé, porque continuaram crendo, né? Quantos de nós hoje não somos inspirados ou temos a Bíblia hoje à nossa disposição por causa desses que creram, né? Que escondiam a Bíblia em casa, que não deixaram a Bíblia ser destruída. Hoje tem países aí que ainda estão, que é proibido você ter uma folha da Bíblia, você é preso, você é morto se você tem uma folha da Bíblia. Mas ali tem cristãos, tem pessoas que creem nesses lugares e eles escondem, eles têm sua fé ali e ainda pregam o evangelho ali com pura intrepidez do Espírito Santo, porque eles creem num lugar de desesperança, né? Quando tudo faz com que toda circunstância ali leva eles a não crerem, né? Os levaria, né? A ter uma desesperança. Não, eles têm esperança. Eles creem na justiça de Deus. Então eu creio, né? Como Jó, nós lemos no livro de Jó, né? Que ele depois de passar todas aquelas situações, parece que tudo de errado que tinha que dar, que podia dar errado, deu e mais um pouco, né? Coisas que ele nem imaginaria que podia dar errado, também deu. E Jó, de tudo aquilo as pessoas, olha, Deus não está na sua vida não, né? A mulher dele falou, olha, amaldiçoa teu Deus e morre, porque como é que pode? Né? Deus está longe de você. Mas Jó não, ele falou, não, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Irmãos, é uma fé sobrenatural, é isso que Jesus está falando. Fome e sede de justiça. Não interessa o que o mundo diga, as notícias que nós ouvimos aí, né? Na rádio, televisão, na internet, não importa. Deus é fiel. Amém? E ele vai levar todos aqueles que perseverarem até o final, vão receber a coroa da vida. Eu creio na palavra. Amém? Eu creio que vai ser assim. Amém, irmãos? Versículo 6, nós lemos, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles darão misericórdia. Aqui está a lei da semeadura, né? Os misericordiosos herdarão o quê? Misericórdia. Amém? Aí você fala, não, todo cristão é fácil ser misericordioso. Não é fácil, né? Se nós observarmos situações que ocorrem no mundo, nós vemos que não é fácil ser misericordioso, né? Muitas situações acontecem e muitas vezes nós encontramos ali pessoas verdadeiramente usadas pelo inimigo, né? Para prejudicar a nossa vida, para prejudicar o povo de Deus, para fazer maldade. E muitas vezes é muito difícil nós exercermos misericórdia, né? Mas aí eu me lembro de Deus, né? E do quanto nós transgredimos, né, a sua vontade, quanto nós fazemos coisa errada e vivemos
né, no pecado, né? Às vezes muitas vezes achando que nós estamos fazendo certo, a gente erra, volta a errar em coisas básicas, né? Perde a paciência, né? Então, e Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, né? Então, a Bíblia diz que aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Amém? É sempre assim, né? Aquilo que você semeia, você colhe, né? Então, a misericórdia também é uma característica daqueles que têm Deus, né? Eu acho que a misericórdia humana, né, natural, acho que não existe muito, né? Naturalmente, nós não podemos exercer muita misericórdia, nós dependemos do fruto do Espírito, né? De estarmos aí cheios do Espírito Santo para a gente exercer essa misericórdia, né? Só ilustrando, né, uma pequena ilustração, eu estava ouvindo uma notícia hoje aqui, nós tivemos um ataque numa escola aqui do Sul, Santa Catarina, né? Esses dias foi muito corrido para mim, eu não me atentei aos detalhes, mas eu sei que alguém foi lá e atirou e parece que morreram depois uma ou duas crianças agora já. Não sei se tem mais hospitalizados, não sei exatamente a notícia. Eu sei que houve um ataque desses aí, né? Que no Brasil tem muito pouco, mas agora tá acontecendo, né? E hoje esse atirador foi preso e ele amanheceu morto na cela. Amanheceu morto, né? É, alguém se matou, né? Alguém matou. A gente brinca. Aí eu vi um pastor falando, né? Agora podia, bem feito, né? A gente, olhando humanamente, irmãos, é o que nós pensamos, né? É muito duro, você pensa, você que é mãe, que é pai, você imagina isso, né? É difícil você ter misericórdia, né? Mas é mais um ali que o inimigo levou, né? Provavelmente esse não teve tempo de pedir perdão e foi ceifado pelo mal. Então, eu creio não, eu tenho certeza que Deus não teve prazer, né? Na morte dele, né? Na perdição desse rapaz. Mas, humanamente falando, para nós é difícil nós pensarmos que não foi um bom destino para ele, né? Que ele não merecia isso, né? E se Deus pensasse assim de nós estávamos todos mortos, né? Então é difícil, né? Então nós precisamos da graça, irmãos. Tudo isso aqui que Jesus está dizendo, para nós aqui falarmos bonito sobre isso é fácil, mas para nós vivermos isso aí no dia a dia é complexo, né? Nós precisamos da misericórdia de Deus realmente. Amém? Então vamos lá. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Aí é muito autoexplicativo, né? Limpos de coração, falando de um sentimento interno, de pureza, né? De verdade, né? É, tem uma passagem que diz: som do meu coração, Senhor, né? Vê se há em mim algum caminho mau, né? Um, e o salmista ali, ele pede essa inspeção, né, interior de Deus, porque talvez ele mesmo não consiga se analisar e saber, olha, meu coração é bom. Ele pede, Deus, sonda meu coração, né? Vê se há algum caminho mau. Então, e a Bíblia tem algumas definições sobre o coração do homem, o sentimento humano, né? Coração é sentimento. Fala também sobre que insaciável é o coração do homem, né? Então existe no nosso coração muita tentação, muita dificuldade da gente ter um coração limpo, né? Então nós, mais uma vez, dependemos de Cristo, não podemos nos conformar, né? Sem ter essa pureza de coração. É que muitas vezes eu me vi, né? Eu me questiono muito das coisas que eu faço, principalmente para Deus, e eu já me vi assim fazendo coisas com todo mundo na igreja, por exemplo. Ah, vamos fazer um mutirão, vamos entregar sopa para o pessoal pobre que tá morando na rua, que está dormindo na rua. A gente vai lá, entrega lá alimento, sopa. E eu fico pensando que às vezes você é levado aquilo lá, né?
E você vai porque o pessoal está indo, a galera está fazendo. Mas muitas vezes eu me perguntei que sentimento que eu tenho por esse pessoal, né? Eu tô aqui de coração, às vezes você tá ali automaticamente, né? E a gente precisa estar ali de coração. Então, o coração limpo, né? Deus, ele inspeciona o nosso coração em todos os sentidos, né? Então, o que eu falo para vocês, eu já orei muitas vezes pedindo amor a Deus. Porque muitas vezes o que a gente tem não é amor, a gente tem ali um condicionamento, né? O mundo é tão corrido que às vezes a gente se vê fazendo coisas automáticas e a gente não está prestando atenção no ser humano ali, né? Na pessoa que tá do outro lado. A gente está simplesmente fazendo. Ah, eu vou lá no. Que nem você fala assim, né? Você chega na igreja e faz assim, fala assim, ô, paz, né? Graça e paz, ó, paz do Senhor, Deus abençoe. Aí você fala, é, boa noite, boa semana, mas você não está pensando naquilo, né? É uma loucura, né? Talvez eu seja chato, mas eu acho que Deus ele é chato com a gente no sentido da gente ser sincero, né? É claro que nem sempre você está ali racionalizando tudo que você fala, mas o coração limpo ele passa por uma cura do Senhor, né? Ele passa também pelo o mover de Jesus, né? E quando Jesus está dizendo aqui, colocando essas bem-aventuranças, eu sei que ele não está jogando para nós toda a responsabilidade, né? Nós que vamos estudar a vontade de Deus na nossa vida, nós vamos ver que ele anda com a gente. Ele caminha com a gente naquilo que ele pede, né? Então ele nos pede algo, mas ele nos capacita aquilo. Amém? Então, tudo isso eu tô analisando o meu coração, eu estou vendo se eu tenho humildade, se eu sou manso. Eu olho para a palavra de Deus e falo, Senhor, me ajuda naquela dificuldade. Cada um de nós tem uma dificuldade diferente, não é verdade? Uns têm mais dificuldade com a mansidão, tem aquele espírito mais aguerrido de eu tô certo, eu sei como é que é. Uns têm dificuldade em ter compaixão mesmo, né? Amor às pessoas, né? Misericórdia. Outros têm mais dificuldade em entender que tem pecado, né? Chorar com seus pecados. Enfim, Deus nos capacita, irmãos. Quando nós ouvimos essas palavras do Senhor Jesus, nós devemos pedir, Senhor, me ajuda nesse sentido de eu cumprir essas questões para eu ser bem-aventurado. Amém? Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Pacificadores, irmãos. O que é paz? Que tipo de paz que você pode promover, né? Quando eu leio pacificadores, eu vejo que há muitas áreas da nossa vida que nós podemos pacificar ou não, né? Desde ali do relacionamento, né, em família, chegar em casa de uma forma, eu posso chegar em casa de uma forma, é, vamos dizer, levando paz. E eu posso chegar em casa levando tormenta, levando o peso do meu dia, né? Ah, hoje o dia foi difícil, não sei o que. Aí você já sei que você já não dá boa noite, você já não cumprimenta as pessoas, você está ali trazendo uma tensão para a tua casa, né? Eu estou falando eu como homem, né? Mas a mulher também, vice-versa, né? Então eu posso trazer para minha esposa aqui uma atenção, mas eu não sei o dia dela. De repente ela teve um dia difícil também, né? E ela teve os seus problemas, suas dificuldades. Aí já pensou, então ela vem com o mesmo espírito, né? Ah, porque hoje eu fui fazer um bolo lá, não deu certo, e o chantilly, não sei o que lá, entendeu? O que que acontece? Eu vou ter uma tensão. Eu não estou promovendo paz para o meu lar, né? Eu estou promovendo dissensão, confusão. Eu estou trazendo tensão para o meu lar. Amém? Paz nesse sentido, né? Em falar nisso, hoje eu fui obrigado a comer uma feijoada aqui que a Aline fez. É, não estava com vontade, infelizmente tive que comer a feijoada, né? E estava uma delícia. Tá, irmão? Só para vocês que vivem aí fazendo festa, só para descontar um pouco, tá? Hoje eu comi uma feijoada gostosa, caseira aqui. Amém. Então, assim, vamos lá, irmão, vamos para a seriedade.
Então, assim, esse é um tipo de paz que você pode ou não promover na tua casa, né? Quando no teu trabalho, né, também, sempre existe aquele ambiente de, às vezes, de disputa, né? Alguns querem ser promovidos, alguns querem teu lugar, você quer o lugar de outro, não sei. Existe uma tensão também, né? O cristão, ele precisa ser um pacificador, amém? O espírito, né, que nós somos conhecidos, tem que ser um espírito diferente do espírito das pessoas do mundo. Amém? Então, às vezes, tem aquela pessoa cri-cri, toda firma, né? Toda empresa tem uma pessoa mais difícil, né? Que, assim, cria confusão, vamos dizer, não é fácil, né? Que reivindica mais do que os outros, que reclama mais do que os outros, que reclama do patrão para os colegas, os colegas para o patrão, e sempre existe isso, né? Agora, essa pessoa não pode ser você, né? Não pode ser eu. Amém? Então, os bem-aventurados são aqueles diferentes, né? Lembra que você é feliz, você é bem-aventurado. Então, a atitude é diferente. Você pacifica em tudo. Amém? Você pacifica materialmente, né? Ali, humanamente falando, nos seus relacionamentos. E você pacifica aqueles que não têm paz espiritual. Amém? Você pode pacificar alguém que não tem paz espiritual também? Se você tiver paz, você pode, né? Jesus vai falar sobre isso, né? Ser luz e ser sal, né? Você então traz paz nesse sentido para aquele que está angustiado, né? Para aquele que está desesperado, aquele que está desesperançado. Então você traz paz, por quê? Porque você tem paz. Jesus, quando ele ascendeu, disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Amém? Se ele nos deixou a paz, nós precisamos ter essa paz, né? Então, para ser pacificador, eu penso, você tem que ter paz, né? Não tem como você promover a paz se você não tiver paz. Então, irmãos, esse sentido aqui, eu vejo que nós estamos sendo atacados, né? Só ponderando um ponto aqui, pela falta de paz. Nós vivemos numa época que os cristãos estão sendo instigados a não ter paz. Não ter paz de alma, não ter paz de coração. Nós estamos sendo, como é que eu diria, intimidados, né? Ameaçados. Muitos têm levantado aí situações apocalípticas, né? Tem trazido aí profecias, né? E trazido à tona como se aquilo, né, tivesse na iminência de acontecer. Isso tem tirado a paz de muita gente. Às vezes para o canal da pessoa crescer no YouTube, né? A pessoa conseguir uns likes, conseguir ali uma notoriedade, conseguir uma fama, chamar a atenção das pessoas. Isso tem muitas vezes trazido as pessoas a essa falta de paz. O cristão a falta de paz. E nesse momento, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você precisa levar paz no teu lar, você precisa levar paz para aqueles que não conhecem a Jesus, aonde você andar. Porque nós vivemos num tempo onde o inimigo está trabalhando na mente e no psicológico das pessoas. Parece que as pessoas não têm mais esperança, não têm mais paz. Amém? Então é época sim de nós nos levantarmos com a certeza de que o Senhor é na nossa vida, de que as promessas do Senhor não passaram, que Ele está vivo e atuante no mundo. Amém? Ele está pronto, o teu lar está preparado lá no céu. Amém? Assim que as coisas aqui findarem, que Ele resolver acabar com tudo aqui, você tem um lar, você tem um Pai Celestial que vai te acolher. E você precisa propagar essa verdade, né? Porque as pessoas não estão tendo esperança mais. Então, nesse sentido, nós precisamos ser pacificadores, mais do que em todo sentido, nós precisamos levar paz para as pessoas. Jesus disse: Deixe-vos a paz. Amém? Então, glória a Deus. Eu acho muito importante a gente pensar nesse sentido. Versículo 10. Bem-aventurados, esse aqui é polêmico, hein? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ué, mas isso aqui, ninguém quer ser perseguido, né? Tem alguém aí que está procurando ser perseguido? A gente se revolta, na verdade, né? A gente tem ficado revoltado porque muitos inocentes têm sido perseguidos. Vocês têm visto isso aí
Aí no Canadá também, né? Aqui muitos inocentes têm sido perseguidos pelos culpados, muitas vezes, né? Os culpados estão perseguindo os inocentes, estão prendendo, estão julgando, né? Estão dando lição de moral. Isso revolta muito a minha mente humana, né? Aquele, é, aquele sangue latino, né, que a gente tem, né? Isso revolta muito. Isso dá vontade de a gente realmente, né, fazer alguma coisa. Mas aí eu lembro da palavra de Deus, eu lembro aqui do versículo 5, bem-aventurados os mansos, então eu já fico mais calmo também, eu tenho que ser manso, né? É, pacificadores, acabamos de ler, eu tenho que promover a paz. Jesus disse, quando derem um tapa na sua face, o que você faz? Pega o taco de beisebol, não é isso? Não, oferece a outra face, né? E nós temos essa tendência, né, de querer. Então, irmãos, Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Então Jesus já previa aqui, já sabia, e no tempo dele já era assim, né? Que aqueles que procuram a justiça, né? Ele está falando de justiça divina. Jesus é um líder espiritual, as instruções dele são espirituais, amém? Bem-aventurado os que. É, nossa, os perseguidos. Por quê? Porque você sendo perseguido, irmãos, por causa da justiça, você tem um advogado, né? Lembrando aquele versículo que o meu pai gosta, né? 1 João 2:1, né? Temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, né? Então, Jesus é o nosso advogado. Jesus, então, ele entra na causa, né? Daqueles que são perseguidos. Poxa vida, de repente você está ali, você não fez nada, né, ninguém está mexendo com você, você não está mexendo com ninguém, você não está salgando a terra, você não está iluminando ninguém, então ninguém percebe você, você não está fazendo nada, você não está produzindo frutos, então você não vai ser perseguido. Agora, se você gerar frutos, de alguma forma o inimigo vai levantar alguém para te perseguir, né? Vai ter perseguição. Então, quando você é perseguido por causa da justiça, quem que é o seu advogado? Jesus. Qual que é o resultado do julgamento? É você absolvido, né? Jesus, ele nunca perdeu uma causa. Amém? Você é vencedor. Você só vence com batalhas, né, irmãos? Então Jesus está dizendo aqui, a perseguição é uma batalha que todo cristão vai passar, né? Nós falamos do deserto, né? Semana passada, todos vão passar pelo deserto, todos vão passar pela perseguição. Mas quando você for perseguido, bem-aventurado, fique feliz, porque você tá sendo ativo. Amém? Jesus vai começar a falar a partir de agora de questões de uma atitude ativa do cristão. Amém? Humilde não é aquele que enfia a cabeça no meio das pernas e fica ali, e a bomba está caindo, e ele fica ali escondido, né? Como uma ema, né? É a ema que põe a cabeça debaixo da terra. Eu sou ruim de zoologia, viu? Mas eu acho que é a ema. E se eu não for, vocês me corrigem. E ela põe a cabeça ali, o mundo está acabando, ela enfia a cabeça ali no buraco e já era. Mas Jesus está dizendo aqui que não pode, né? Ele vai falar que a luz, né? Nós somos a luz do mundo, nós não podemos ficar escondido debaixo da cama, né? Amém? Então Jesus vai falar de uma atitude daqueles que vão incomodar as trevas, né? Aqueles que vão de alguma forma dissipar as trevas. Nós somos instrumentos de Deus para dissolver as trevas no mundo. Amém? Então dessa forma nós vamos ser perseguidos. Quando nós somos então perseguidos, a Bíblia diz que nós deles é o reino dos céus. Nós vamos herdar o reino dos céus também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está chegando o nosso tempo final. Eu vou ler aqui, deixa eu ver se dá para a gente terminar. Faltam 2 versículos aqui. Bem-aventurado, pois quando por minha causa vos injuriarem
e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Está no contexto que nós falamos agora, né? A perseguição religiosa, né? Que nós podemos passar se nós fizermos alguma coisa. Se as pessoas descobrirem que nós somos cristãos, né? Porque se não descobrir, não tem perseguição, né? Se você ficar quietinho, não tem perseguição. Amém? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, irmãos? Eu vou terminar aqui, deu o nosso horário, né? Essas bem-aventuranças, acho que é necessário que a gente demore um pouco mais, né? Para meditar sobre elas. Eu gostaria que você, não deu tempo hoje a gente fazer uma dinâmica, mas se você puder, né? Vocês que estão presentes aqui, quem participar da próxima reunião nossa, eu quero que vocês façam para mim, que falem para mim, qual é a maior dificuldade aqui, né? Que você teria pessoalmente. Cada um, como eu falo, cada um de nós tem uma dificuldade diferente. Amém? Eu vou fazer uma chamada aí, hein? Semana que vem, tudo bem? Eu vou perguntar para vocês. Qual é a maior dificuldade que você tem aqui? Em ser humilde, em chorar, em ser manso, né? Em ter fome e sede de justiça, em ser misericordioso, ser limpo de coração, pacificador. Amém? Eu vou perguntar, tudo bem? Pode perguntar? Porque aí eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Eu tenho dificuldades aqui. Eu podia falar Eu de cada também. dificuldade. Eu falei um pouco aqui, né? Dificuldade de amar, de sentir o que os outros sentem, né? Nós temos, às vezes, muita dificuldade. Amém? Então, na semana Só que vem a Deus, gente né? conversa. Amém. Só Deus para dar presente esses dons aí, né? Mas é o que a gente tem que buscar, né? Exato. É. Vamos lá. Bom, Eu, gente, eu tenho um grande problema. é, Tenho um grande problema. Eu sou muito sensitivo, sou muito sensível. E eu sou muito humilde, mas muito humilde. E sempre que alguma coisa choca-me imenso, eu choro muito. Eu choro muito. Eu digo, Deus, porquê que me dás lágrimas? Então, chorar não é o seu problema. Não é, mas ultimamente, David, tem sido um repensar em tudo na minha vida. fica magoada fácil, né? Fico Ai, não. mesmo muito magoada. Viu, Gabriela? Eu estava ouvindo a conversa de vocês no início aqui. Você falou sobre os muitos livros que você tem lido aí, né? Que você não comprou Eu leio muito, David. Não entrou nesse aqui, né? Do Conhecendo Deus, você não comprou. Eu acho que esse... Mas vou entrar, David. Esse para o nosso momento agora, para a gente se sentir